Olá, muito bom dia! Estamos ao vivo em mais uma live hoje para falar do nosso presente diário há 27 anos, levando esperança. E para conversar comigo hoje eu tenho duas pessoas muito especiais. Mas antes de convidá-los aqui para participarem do nosso bate-papo, eu já quero convidar você, ouvinte. Hoje, mais do que só ouvir a gente pelo aplicativo, já vai lá para o nosso canal do YouTube, youtube.com/rtmbrasil e assista essa live. Ou facinho, você vai lá no seu WhatsApp, na parte do status a gente colocou o link, aí você clica e já vai poder acompanhar esse bate-papo em vídeo. E hoje mais do que nunca tem que ser em vídeo, turma, porque a gente está aqui lançando presente diário já para o ano que vem, então você tem que acompanhar, que coisa linda, já estão aqui as nossas publicações. E para acompanhar, seguir a gente, saber de todas as novidades é muito fácil, tanto no Facebook quanto no Instagram e também no YouTube é @rtmbrasil. Faz assim, ó, compartilha esse link, participe também com a gente hoje. Se você gosta do presente diário, montou aquelas linhas de transmissão para poder passar o presente diário para mais pessoas, vem contar aqui a sua história pra gente. Eu tô com um tablet aqui, ó, tudo que chegar a gente vai ler. Mas agora sim eu posso revelar quem são os meus convidados. E olha, muito internacional esse papo, turma. De brasileira só tem eu aqui. Nosso querido David Bango, diretamente da Angola para o Brasil. Maravilha. Seja bem-vindo, se apresente aqui para os nossos ouvintes. Muito obrigado, Renata. Eu sou David Bango, sou o coordenador editorial da RTM Editora. Para mim é uma grata alegria estar aqui. Estendo as minhas saudações também para os que nos acompanham pela internet e Deus seja louvado por isso. Que bom! E eu falei que está muito internacional. Ele nasceu no Brasil, mas os irmãos, o pai, a mãe, são todos lá da Alemanha. Inclusive, ele está ajudando a produzir todo o Rota 66 em alemão. Roland Korber, ele que é escritor do Presente Diário e por muito tempo foi revisor também do PD. Prazer também te receber aqui, viu? Muito bom, muito obrigado. Prazer aqui ter com a gente, então, para o nosso papo, alguém que vai trazer bastante da história do Presente Diário e alguém que vai contar bastante das novidades para a gente, né? Exatamente. Que legal, meus queridos. Roland, eu vou conversar com você. Sim. Quero que você conte para os nossos ouvintes em que ano que você teve contato com o Presente Diário. E não foi só um contato de leitor, já começou a escrever as mensagens, já começou a revisar o conteúdo e por aí foram vários anos, né? Conta pra gente como que se deu aí esse primeiro contato com o nosso devocional. Ele começou, na verdade, fora da Rádio Transmundial, aí... Nessa altura eu não tenho nada com o assunto, por uma missão americana que publicava um material com um conteúdo similar ao do Presente Diário, mas de uma forma um pouco diferente. Eles faziam fascículos trimestrais e vendiam aquilo por assinatura. Comecei com o número 6 e o último que eu ainda fiz foi o número 15. Sempre anual, né? No número 16, então, foi compartilhado com a minha filha Doris, que assumiu a coordenação em seguida. E a partir do 17 ela cuidou. Hoje já, de novo, é outra pessoa, né? Enfim, em poucas palavras, essa é a história. Eu quero saber, claro, depois você me contar como é que foi para um pai passar o bastão para uma filha. Deve ter dado uma alegria imensa, né? Foi tranquilo, né? Ela tinha passado aí uns quase 10 anos, vários anos em Curitiba trabalhando lá, e voltou para São Paulo. E houve essa necessidade de achar alguém outro, que realmente para mim estava começando a ficar difícil. Então, achar alguém outro. Bom, e o nome dela ocorreu assim, a gente sabia que ela tinha condições para isso. E, bom, então, todo mundo de acordo e foi feito, né? Sim, mas é que como as mensagens são muito pensadas, né, para aquela época que a gente está vivendo, então, por exemplo, quem leu o Presente Diário e pegou um monte de reflexões ali falando de pandemia, a gente vê, né, o contexto e dependendo da região, também o que a gente enfrentou foi diferente do que outras pessoas enfrentaram em outros países, porque a conduta do governo também foi outra, a questão, enfim, e aí isso
muda como a gente recebe aquela mensagem, porque fala de maneira muito mais íntima. Por exemplo, final de ano, dezembro, enquanto alguém lá nos Estados Unidos vai estar escrevendo sobre o frio, sobre essa época do ano da neve, o branco que nos remete a isso, a gente está no maior calor aqui nesse país e com outra perspectiva, né? Até a questão do Dia de Ação de Graças, que para os Estados Unidos é tão comum e trabalham bastante reflexões aqui, a gente ainda está pegando isso, né? Então, para o nosso leitor não faria tanto sentido, né? Sim. Essa foi uma razão forte para a gente... Também a disponibilidade de autores, né? Mas foi uma razão forte para a gente preferir autores brasileiros. Sim. Porque o material vinha realmente com essa mentalidade americana, né? Sim. Então, um exemplo que sempre se cita nesse caso é que a pessoa às vezes usa um exemplo de esporte para qualquer coisa. O americano, a primeira coisa que o americano pensa é golfe. Talvez basquete. Mas é que aqui no Brasil... Né, beisebol, futebol americano, né? O pessoal mal sabe o que é isso. Né? Então, são esses detalhes. Sim. Agora, uma outra coisa que é importante também é preciso tomar cuidado com temas muito atuais, Sim. porque eles ficam obsoletos rapidinho. E a publicação leva... Entre receber a mensagem e publicar, leva 1 ano e às vezes vários anos. Dificilmente menos de 1 ano. Então, isso pode estar completamente desatualizado, então é preciso tomar cuidado com isso. Né? Agora, o que é fabuloso, né, que acontece, que a gente brinca assim, fala... Olha a cristocidência nisso, porque às vezes a mensagem foi escrita há 1 ano, 1 ano e meio, e quando você lê aquele negócio, te bate de um jeito naquele dia, você fala, tá bom, Deus usou o devocional para falar comigo exatamente naquela hora, e com um tema, né, que não foi pensado já assim, porque claro, né, tem meses onde a gente sabe que vão ter datas comemorativas aqui no Brasil, então já se pensa em colocá-las ali, mas... Bom, muitas vezes os temas são neutros nesse sentido, não depende de data. Então, a maioria é assim, né? Mas, às vezes, existem aquelas coisas que se referem a um negócio que aconteceu ontem e que depois de amanhã ninguém mais lembra. Sim. Né? Então, isso precisa tomar cuidado. Não há problema com relação a datas fixas, datas de tipo Natal, Páscoa, Ano Novo, coisas assim. Isso a gente sabe quando isso se repete. E, se for necessário, a gente pega uma mensagem daquelas, põe de lado, reserva, então isso não é problema. O problema são aqueles eventos ocasionais que depois são esquecidos. Né? Sim, para a pessoa que vai ler quase que 2 anos depois, né? Aquilo... Não sabe mais o que era aquilo. Sim. Né? Agora a gente comentou também da importância disso, né? De escrever autores brasileiros, falando com o povo brasileiro, com as suas próprias dificuldades, questão que a gente tem dificuldade na educação, saneamento básico, enfim. E é uma realidade muito nossa, né? A nossa história, também contexto de democracia, enfim. Mas o David é lá da Angola. Por mais que a língua seja a mesma, ele está como o nosso... chefe aqui, né, da parte de coordenação, de edição. Meu Deus, como é que é para você pegar um texto que eu sei que o português é o mesmo, mas as expressões, as brincadeiras, os termos que se usam são bem diferentes. Como é que foi para você encarar? Eu sei que você é um leitor ávido, né? Você sempre leu desde pequeno, sua mãe estimulou muito, mas como foi ter que fazer essas adaptações ou compreender se aquilo está claro para o nosso leitor? Olha, isso é uma coisa que foi muito desafiadora para mim, porque a língua está ligada à cultura. Sim. E quando a gente vai falar de trabalhar com textos, estamos falando justamente das expressões culturais mais fortes, né? Foi um desafio para mim, mas ao mesmo tempo foi muito divertido. Imagino. No sentido de conhecer uma outra cultura, de conhecer a maneira como se comunicam, a maneira como eles se relacionam. Então, tudo isso aí é muito importante no processo. E é justamente isso também que nós observamos nos textos. Cada autor traz uma realidade, cada autor expressa algumas verdades bíblicas dentro das suas circunstâncias.
E isso é fundamental até mesmo no processo de produção literária, né? Nesse processo todo aqui da coordenação do presente diário, porque são vários autores, trata-se de vários textos que são lidos ao longo do ano. É muita coisa, realmente, né? Mas para mim é uma experiência maravilhosa, agradável e também de aprendizado. Sim. Então, ao mesmo instante em que eu estou trabalhando, eu estou aprendendo e também me divertindo. Já que você falou de diversão, eu vou contar só uma curiosidade para o ouvinte, que é o tempo de você pegar esse link, tá? E compartilhar com outras pessoas. Já vai escrevendo a sua mensagem pra gente. Eu sei que mandar testemunho leva tempo, né? Você quer contar de uma reflexão que falou ao seu coração. Às vezes você tá escrevendo aí a mensagem, vai escrevendo, vai mandando pra gente que a gente lê daqui a pouco. Enquanto isso, eu vou contar, então, né, algumas histórias nessa questão da cultura, né? Que a língua é a mesma, a gente se comunica, mas não necessariamente a gente comunica o que a gente acha que a gente está comunicando, Exatamente. né? O Israel Mazakorati, que trabalha aqui na rádio, uma vez lá em Portugal, fazendo doutorado, ele foi pegar um trem, e aí tinha um trem que era 5 euros e o outro era 35 euros. E um saía num horário e o outro saía no horário quase igual, e aí ele foi perguntar, qual que é a diferença, então? Aí responderam, é que um é 5 e outro é 35. Mas a gente não tá perguntando isso, porque a gente aqui no Brasil tá muito acostumado a falar no subentendido, né? Exatamente. Você não tá perguntando qual é a diferença interior de um trem para outro, qual é a acomodação, e a pessoa vai responder literalmente, né? E aí uma vez o David, até brincando aqui com a gente falou do computador para ele, tá bom? E aí ele quis brincar, falou, tá um foguete. Só que ele falou sem as expressões que a gente fala, tá um foguete, e aí todos nós pensamos que ele de fato estava muito bom, porque faltou aquela expressão brasileira, sabe? E aí eu fico imaginando na língua, né, pegar tudo isso e pensar assim, tá, eu compreendi, será que o outro compreendeu também? E nessa conversa, né, como que você faz? Você tem gente ali te apoiando também? Com certeza, porque é o trabalho que envolve uma equipe. Sim. Então, quando a gente pensa no presente diário, estamos falando de uma equipe. Tá? Então, na equipe a gente vai se auxiliando, a gente vai conversando, vai compartilhando algumas dúvidas, algumas questões. Então, é um trabalho realmente de comunidade. Sim. E no presente diário, nós temos a maior expressão do que é a RTM Brasil. São inúmeras pessoas de vários contextos, de várias denominações, juntos trabalhando num texto que vem de várias pessoas para várias pessoas, né? Para a Igreja de Jesus. Então, é realmente uma experiência muito bacana e que a gente vai aprendendo um com o outro. Até mesmo dentro do próprio Brasil, entre os brasileiros, a gente percebe também que há uma diferença em termos de comunicação, de linguagem, né? Por exemplo, quando a gente pega o texto de um carioca, as brincadeiras, as referências, quando a gente pega alguém aqui de São Paulo, alguém de Ceará, enfim, a gente vai percebendo esses detalhes minuciosos e para mim, essa é a parte mais divertida, os detalhes. Sim, é porque enriquece muito, né? Porque o Brasil é desse tamanho continental, então ter gente de toda a parte do Brasil contribuindo enriquece demais o texto, né? E essa troca. Agora, Roland, já que a gente comentou que lá na 5ª edição o trabalho ficou quase que sobre uma pessoa só, e depois você pegou e teve esse grande desafio de tocar adiante, de fazer cada vez, né, mais planejado, mais organizado, pensando sempre no futuro, ao invés de ficar correndo atrás, né? Olha, a gente tem que entregar, não, já começou a ampliar essa visão. Não dava nem para imaginar que hoje o Presente Diário ia estar no YouTube, ia ser transmitido através do WhatsApp para tantas pessoas. Nossos ouvintes iam receber, iam mandar para uma porção de gente, cristãos e não cristãos. Como é que é para você saber que você fez parte de tudo isso? Quando a gente se lembra disso, pensa nisso, naturalmente é espantoso, é gratificante uma coisa dessas, né? É muito bom, né? Não se imaginava uma divulgação tão grande, até porque nesses últimos anos ainda a tecnologia mudou muito, né?
Então existe muita divulgação dele agora por meios aí que a gente nem cogitava antes, né? Mas houve um momento em que a tiragem dele, aí do livro impresso, né? A tiragem dele foi para, acho que foi 1 milhão. Uau. Aí isso foi espantoso. Que marco. É possível até que aquilo tenha sido assim um bocado um pouco maior que a boca, é possível, né? Mas em todo caso foi feito e foi divulgado, né? Então esse crescimento foi grande, porque no início eu não me lembro mais qual era a tiragem dele, mas eu acho que era alguma coisa por volta de 5.000 exemplares, uma coisa assim, né? Então esse crescimento realmente foi muito grande. Exponencial mesmo. E aí pensar que hoje o Presente Diário no Spotify, nas plataformas digitais, é um dos podcasts mais ouvidos na América Latina, gente. Pois é. Muito especial isso, né? E o único conteúdo cristão entre esses que estão ali no topo. E pra gente isso dá uma satisfação muito grande, né? Bom, eu tô aqui com várias participações. Quero agradecer a turma que está assistindo a gente pelo YouTube. Dona Judineia Bezerra mandou bom dia. Que bom estar com vocês nessa live do Presente Diário, muito importante. O Roberto César mandou um abraço carinhoso lá da Paraíba para vocês. Obrigado. O Leandro Cavalcante disse que está assistindo no interior do Ceará. Falou parabéns, RTM, por esse devocional que se destaca e é bênção em nossas vidas. A Cláudia, de Lauro de Freitas, na Bahia, disse: nossa gratidão pelo lindo e abençoado projeto do Presente Diário. Ganhei o Presente Diário há anos e foi através dele que eu conheci a Rádio Transmundial. Eu amo e glorifico a Deus por vossas vidas. Isso também é fabuloso, né? O Presente Diário, que muitas vezes é o que chega primeiro antes da rádio. E depois a pessoa conhece o Ministério da Rádio. A gente estava comentando um pouquinho antes de entrarmos aqui nessa live que o Presente Diário parte, né, da experiência ali do escritor com a palavra e ele traz aquilo sem ser assim direcionado, olha, escreva sobre Efésios capítulo 2 ou sobre Levítico capítulo 5. Então, assim, a pessoa traz aquilo que ela tem vivido na sua caminhada com Cristo e expressa isso através das mensagens, das reflexões. E aí quem vai ler também vai ter as suas experiências ali com o texto bíblico, né? Porque você tem o versículo, mas você sempre é remetido para o texto como um todo, né? Para entender o que inspirou ali aquela reflexão. Mas é através do Presente Diário que muita gente acaba conhecendo a rádio e aí vai para os estudos bíblicos completos, né? Como através da Bíblia, o Rota 66, né? Tira suas dúvidas, porque às vezes a pessoa acaba recebendo as boas novas através do PD e aí começam várias dúvidas, né? Sobre como prosseguir nessa caminhada cristã. Sim. E aí vai ter questões sobre a vida e tantos outros programas da rádio, né? Então saber que o PD é ponte para a rádio e vice-versa é muito especial, né? Olha, daqui a pouquinho a gente também vai contar com vídeos especiais demais aqui, turma. Então, se você tá gostando desse bate-papo, já aproveita também para participar e a gente vai contar com uma pessoa representando já vocês, ouvintes, que são tão importantes para nós. O Sidney Pereira, lá de Porto Franco, Maranhão, ele diz que acompanha a rádio há 50 anos. E ele lembra quando ele começou a comprar o pão diário na época, né? E ele falou, eu vendia muito pão diário. Todo mundo passava e o povo me pedia esse livro e eu mandava o conteúdo. E olha que interessante, porque esse nosso ouvinte, ele tem deficiência visual, então ele é cego e ele recebeu o devocional e passou para todo mundo, mas ele conseguia captar as mensagens através da rádio, né? Mas nem por isso ele deixou de vender o Presente Diário. Então, que coisa linda, Sidney. Obrigada, viu? De certa forma, os nossos ouvintes acabam com isso, né? Evangelizando também, acabam sendo missionários, né? Onde eles estão. Muito especial, queridos. Bom, conta também a sua história aqui pra gente. Olha, tô com o Silas lá de Paracatuba, Minas Gerais, também falou que tá assistindo essa live. Contamos com a Sandra Azambuja da Silva, falou que tá gostando muito. Muito obrigada, turma. Obrigada aqui por todos os recadinhos de vocês. Agora eu queria que você falasse, David, pra gente, você não cuida só do Presente Diário, você cuida de tantas outras publicações
aqui da Rádio Transmundial, né? Eu perguntei o contato do Roland com o Presente Diário. Conta o seu contato com a Rádio Transmundial e com as publicações também, porque você falava pra gente que não é só olhar a diagramação, você também, como pastor, olha esse conteúdo teológico, o que representa, né, as publicações da rádio aqui para o povo brasileiro. Exatamente. Bom, o meu contato com a Rádio Transmundial, na verdade, esse contato começa em Angola. Sim. Em Angola eu já sabia, já tinha informação de que há uma rádio, a Rádio Transmundial, do Brasil especialmente, porque a minha mãe acompanhava naquela altura alguns programas passados pelo rádio, e eu era adolescente, então sempre com aquela curiosidade e tudo mais. Quando eu vim para o Brasil, já no ano de 2013, na Faculdade Teológica Batista de São Paulo, eu tive contato com alguns professores. Sim. E aí então me lembrei da rádio através de alguém que comentou. Eu disse, nossa, uau, que legal, é verdade, eu já ouvi falar da Rádio Transmundial. E aí então, ao passar dos anos, eu conheci o pastor JP, ele então me trouxe para conhecer a rádio, mas eu já acompanhava, já lia os presentes diários e tudo mais, e eu sempre gostei muito de trabalhar com textos, sempre foi a minha paixão, e aí eu vim justamente fazer parte do time, compor o time, trabalhando com a produção literária, né? Então envolve todo um cuidado, desde a recepção dos textos que nós chamamos de originais, né? A gente tem que ler, tem que entender o que o autor quer passar, certo? O que ele quer comunicar. A gente busca também entender o que ele está buscando nas escrituras e como ele está passando isso para o outro, né? O texto, a gente fala que não é meramente um conjunto de palavras aleatórias, né? E o objetivo não é que o autor escreve para si mesmo, é para o outro entender e compreender. Então, a gente tem todo esse cuidado que envolve justamente a qualidade do material, a questão da língua portuguesa também, as questões gramaticais, os erros que nos escapam muitas vezes na leitura, né? Sempre passa um ratinho. A gente tem que, ao máximo possível, caçá-los, né? Eu gosto de pensar que na revisão de muitas palavras sempre passa um gatinho. A gente tem que fazer o máximo possível para caçar os maiores. Sim. Aqueles mais grandes, né? Enfim, então envolve todo esse cuidado, tanto com o texto e de modo muito particular, eu diria especial, as escrituras, né? Qual é a relação do autor com a palavra? O que ele costuma ensinar? Qual que é o valor que ele dá à palavra? Então, acho que isso é muito importante. E outro aspecto crucial é que a RTM Brasil ela é uma rádio interdenominacional. Então, o objetivo é sempre proporcionar um material que seja possível à Igreja de Jesus no Brasil. E aqui, quando falo a igreja, estamos falando a igreja com I maiúsculo, né? Não estamos falando de uma igreja local, mas estamos falando do conjunto de crentes em Jesus Cristo no Brasil e abençoá-los, né? Então a gente tem que preservar algumas coisas, não entrar em algumas brigas de doutrinas secundárias, né? Então envolve todo esse cuidado teológico e pastoral com o texto também, justamente porque estamos visando edificar a Igreja de Jesus. Então isso é crucial para nós. Perfeito, até porque, como você disse, o Presente Diário ele acaba sendo a cara do que é o Ministério da Rádio Transmundial. A gente deixa todas essas questões periféricas de lado e a gente foca no que é central e que vai abençoar. Gente, esse bate-papo vai ficar ainda mais enriquecido agora com o vídeo que está chegando aí. A gente conta com o Nicolau Filho, ele é advogado, esportista e missionário. E sabe o que ele faz, turma? Usa o PD para evangelizar a turma. Vamos acompanhar. Sou Nicolau Constantino Filho, membro da Igreja Batista de Vila Gerde, sou advogado, sou esportista
E tive um encontro com Deus quando eu tinha 15 anos, hoje eu tenho 64, né? E que eu me prontifiquei a evangelizar as pessoas através do esporte, através das viagens. Bem, eu evangelizo a todo e qualquer momento. Então, no esporte é que eu tenho me dedicado mais com a evangelização pessoal. E num culto que teve uma transmissão da Transmundial, eu conheci o presente diário. E achei maravilhoso para a evangelização pessoal. Então, nos torneios, como é o tênis, eu vou diretamente à pessoa e acabo entregando um presente diário, porque é a maneira mais prática de se evangelizar. Eu entrego um presente diário, pego na data que está sendo o torneio e menciono para a pessoa, olha, você pega essa data, vai, 11 de setembro ou 12 de setembro, até 12 de setembro do ano que vem. Você tem uma mensagem diária, um texto bíblico e uma reflexão para a sua vida. E vou fazendo isso. Nos torneios eu chego a entregar 100, 120, 130 presentes diários. Isso uma vez por mês. E no dia a dia, nas viagens, eu acabo entregando também, nos hotéis. Quando nós estamos no litoral, eu e minha esposa vamos pedalamos durante uma hora e pouco, e eu levo uns 20, 30 presentes diários na bicicleta. E nós vamos passando nas construções e vou entregando individualmente. E já tivemos vários resultados, que a pessoa pega e, nossa, essa é a mensagem que eu estava precisando hoje. E acaba até chorando. E já vi pessoas, depois de um tempo, mencionar que hoje são membros de uma igreja evangélica. Então, o presente diário, para mim, é muito importante. É um complemento da minha vida espiritual, porque eu acabo tentando trazer mais pessoas para Cristo através da semente que é o presente diário. Gente, que coisa linda, hein? Num evento, cerca mais ou menos de uma vez por mês, ele participa de eventos assim, uns 120 presentes diários. E não sei se vocês deram uma olhada, mas o tanto de troféu que ele tinha ali de tênis, turma. Imagina eu chegando para dar um presente diário para os tenistas. Agora imagina ele, né? Ali naquele contexto levando o presente diário. Então isso que é fabuloso. Cada um no seu convívio, na rede de pessoas, né? Com quem você tem ali contato diário, né? Quando você vai para a escola, quando você vai para a padaria, a pessoa que sempre te leva ali no ônibus, né? Então o motorista, sempre que você vê todo dia, leve o presente diário também para essas pessoas. E eu sei que essa experiência é muito real, que a pessoa vai falar, olha, eu estava precisando disso. Porque aconteceu uma vez, a gente fez bem nesse ano, no Dia Internacional da Mulher, a divulgação do presente diário na Paulista. A gente levou nesse cartão postal, né, da cidade de São Paulo, presente diário e entregamos. Só que ali, né, tá todo mundo na correria, então muita gente aceitou, outros estavam com pressa, mas enfim, sobrou um que ficou na minha bolsa. E aí, quando eu tava chegando em casa, eu levei ali numa doceria, que eu gosto só um pouco de doce, né? E aí, quando eu fui entregar, a mulher chorou, me abraçou e falou, era disso que eu tava precisando. E passou um pouquinho, a loja fechou, ela foi demitida, mas provavelmente naquele dia ela deve ter recebido a notícia e o presente diário chegou. Então é isso. Se Deus tá aí te impulsionando, te impelindo, faça, porque a gente sabe que a colheita vai ser grande e vai ser para ele, né? E aí, o que você achou desse testemunho tão lindo, Roland? Eu não sei o que comentar. Ele é bom, é gratificante, a gente fica feliz, né? E é interessante que isso é um dos objetivos do presente diário, também é de alcançar realmente pessoas alheias, ausentes, pessoas que não têm noção do Evangelho, né? E ele tem sido um bom instrumento, sim, nesse sentido. Talvez aí seja interessante ainda mencionar também
que é um detalhe que a gente tem tentado observar na redação, na edição dos textos, é que nós temos que cuidar da linguagem, de falar uma linguagem que o povo por aí entenda. E aí a tentação para o escritor, existem duas tentações aí que a gente precisa podar muitas vezes. Uma é aquilo que a gente meio brincando chama de evangeliquez, né? É aquela linguagem de igreja, muitas vezes com vocabulário bíblico, que alguém lá de fora não tem a menor ideia do que significa. Então isso precisa ser evitado, né? E a outra coisa são não as palavras, mas o conteúdo. Para muitos de nós, as histórias bíblicas assim mais evidentes são óbvias. Então você menciona um personagem bíblico entre os mais famosos e está claro quem é aquilo, né? E você começa a falar em cima desse. Uma pessoa que nunca abriu a Bíblia vai olhar aquilo e diz, mas quem é Abraão? Mas quem é José? Quem é isso? Né? Não tem ideia, não dá para escrever desse jeito. Então, isso são dois aspectos que é necessário e que eu acho que a gente tem conseguido administrar razoavelmente e que ajudam a conquistar o leitor, né? E falar a linguagem dele de um modo que ele possa entender, né? Eu acho que é um aspecto que importa bastante. Com certeza. A gente vai assistir em instantes mais um vídeo, mas só antes disso eu quero mencionar que tem muita gente participando, tanto assistindo lá pelo YouTube, daqui a pouco a gente manda beijo e abraço para vocês, quanto aqui interagindo pelo nosso WhatsApp. Só para vocês saberem, a gente está nessa companhia internacional do nosso angolano, do filho de alemães, e olha, Nilza lá de Póvoa de Varzim, em Portugal, já lê o Presente Diário há 15 anos. Ela falou, e foi através dele que eu comecei a acompanhar a rádio. Estou assistindo aqui essa live, tá ótima, um beijo para todos vocês. E por falar então em ouvinte, agora a gente vai com a nossa querida Beatriz, que é lá do sul brasileiro, uma ouvinte muito querida, que interage, participa, sempre que tem evento da rádio, ela tá lá junto com o marido. Um beijo também para o Walter e vamos ouvir aqui um pouquinho do testemunho dela com o nosso devocional. Olá, tudo bem? Meu nome é Beatriz Benthausen, eu sou de Pomerode, Santa Catarina. Então, eu conheço o Presente Diário já há alguns anos, provavelmente eu não lembro direito o ano, mas desde 2016. E o Presente Diário é uma ferramenta muito importante na vida da gente. Todo dia a gente faz a devoção, é um momento bem importante que a gente tem junto com... eu e o meu esposo fizemos juntos, né? E é um momento que a gente tem para ouvir da palavra de Deus e Deus fala conosco nesse tempo precioso que a gente tem de intimidade com Ele, de ficar em contato com Ele. São momentos muito importantes que a gente tem no início do nosso dia, cada dia. O Presente Diário, além do mais, ele traz esse momento também de poder compartilhar através de áudio e também do texto para muitas pessoas. Desde 2017, nós também compartilhamos para várias pessoas via áudio e também eu compartilho o texto para muitas pessoas que a gente compartilha. E tem alguns retornos bem importantes, assim, que as pessoas gostam também, porque muitos gostam só do texto, outros gostam só também dos áudios. E tem algumas pessoas que dizem, nossa, como é bom ter esses áudios, como é bom ter esses textos que eu consigo compartilhar, que eu consigo também evangelizar outras pessoas com isso. E às vezes ele diz assim, Bea, acrescenta mais essa pessoa, acrescenta mais aquela pessoa, e daí outro dia ele diz, acrescenta minha filha, acrescenta meu genro, acrescenta minha sobrinha, e aí eu começo a rir até, porque ele poderia fazer isso, mas enfim, é muito gostoso, é muito prazeroso que a gente pode, então, também compartilhar isso com várias pessoas, o Presente Diário via WhatsApp, né? São vários grupos que a gente tem e eu acredito que Deus trabalha
através desses áudios, dessas mensagens para muitas e muitas pessoas. Eu sei que alcança não só aqui no Brasil, alcança muitas pessoas fora, como eu já tenho recebido retornos, né, tanto dos Estados Unidos, tanto da África, e assim esse devocional é uma ferramenta que vai além dos mares, né, como eu sempre digo. Então, o presente diário, ele muitas vezes, quando eu leio, quando eu medito, as lágrimas rolam, porque naquele momento Deus está falando tão pessoalmente comigo, tão perto, Ele está do meu lado, que é indescritível aquele momento tão gostoso que a gente sente que Deus realmente está todo dia com a gente. Como é gostoso ter esse tempo precioso com Ele através do presente diário. E além do mais, o presente diário são mensagens que são fáceis de entender. Qualquer pessoa, mesmo não crente, pessoa que não conhece a palavra, ela consegue entender, porque as mensagens são de fácil compreensão. Isso que é interessante, isso que é bom, que as mensagens que essas pessoas escrevem, esses pastores, esses missionários, essas pessoas que ao longo do ano escrevem essas mensagens, elas são mensagens compreensíveis, são mensagens de fácil entendimento e são mensagens de reflexão, são mensagens também das pessoas poderem tomar uma decisão para Cristo. Então, eu fico muito feliz que cada ano a gente pode ter esse presente diário na nossa vida, também para distribuir, para presentear, e, enfim, para ter cada dia esse presente, né? Que é um presente da palavra de Deus para a nossa vida. Que coisa linda, gente, que coisa linda. Eu falo que a minha cabeça meio funciona estilo espelho na janela, sabe? Que a gente conta a história dos personagens da Bíblia e eu fico vendo, né, a Bea disseminando a palavra para tudo que é canto. Sabe lá no final, quando Paulo vai agradecendo todas as mulheres que participaram do ministério? Eu fico pensando assim, olha isso, levando o ministério para mais longe, levando as boas novas para todo mundo. Eu achei muito divertido, né, quando ela citou. Bom, essas pessoas poderiam, né, mandar elas mesmas, mas elas pedem, coloquem aí, mandem para mais pessoas, porque com certeza eles vão gostar. Então, Bea, parabéns, viu, por esse lindo trabalho que você tem feito e ouvintes que têm feito mesmo. Compartilhem aqui com a gente, viu? Quem sabe você vai estar aí no próximo vídeo. Olha, eu tô aqui com a Edivânia, lá de Floriano, Piauí, e ela diz que o presente diário é um presente de Deus mesmo na vida dela. É um alimento diário para o crescimento espiritual. Ela já acompanha esse devocional há 15 anos. Ela tem alguns irmãos que são aqui de São Paulo e eles compravam e levavam os exemplares lá para o Nordeste. Aí ela falou, eu encontrei esse daqui, o número 14. Gente, ó como tá já o estado todo ali, né? Foi muito bem usado esse devocional, hein? E ela falou, então, obrigada, RTM, por esse rico tesouro. A Adélia, lá em Minas Gerais, disse, olha, eu conheci já há muito tempo e acompanha a gente sempre, né? Depois virou ouvinte, interage aqui praticamente diariamente, ela e também a filha. Um beijo. Taninha Joubert disse, queridos, o presente diário tem sido meu devocional já há anos e também compartilho com pessoas que ainda não conhecem a Jesus como Salvador. Que o Senhor continue abençoando esse ministério. Queridos, eu queria conversar agora um pouco disso, né? Tanto a Bea ressaltou que esse devocional ela manda para pessoas que não conhecem a Cristo, o Trinquinato aqui, né? A esposa do Trinquinato também comentou isso. E ela falava, né, olha, o devocional é simples para que seja de fácil entendimento, mas a gente mostrou o quanto isso é um desafio, né? Porque às vezes a gente conta com inúmeros teólogos que precisam pensar em quanto deixar aquela mensagem o mais fácil compreensão para todos, de todos os públicos, contextos, né, formações. Então eu queria que vocês falassem sobre isso. Quando vai escrever e vai pensar numa pessoa que ainda não conhece a Cristo, eu sei que o nosso desejo é de tentar falar com o máximo de amor, de paixão, assim, tenha intimidade com o Senhor, mas quanto que vocês acreditam que o devocional, né, a fé que vem pelo ouvir, pela leitura da palavra, o quanto isso instiga mesmo a um relacionamento cada vez mais profundo com o Senhor? Eu acho que uma coisa que para a gente é muito caro é entendermos que realmente através da palavra que as pessoas vão chegar ao conhecimento de quem Cristo é e a salvação. E o nosso objetivo nesse sentido
é buscarmos ser o mais claro e o mais simples possível, né? Uma linguagem em que as pessoas possam realmente compreender aquilo que nós queremos passar. Isso é fundamental. Uma das coisas que eu me lembro que, assim, para mim é muito interessante no processo de produção do Presente Diário é quase que aquele mesmo método antigo que aconteceu, por exemplo, na formação dos livros da Bíblia, né? Então, onde a gente tem a canonicidade, né, que é a qualidade dos textos, né, a universalidade dos textos, né, as doutrinas fundamentais. Então, esses aspectos são observados no texto. E a necessidade de transmitir essa mensagem, o cuidado de transmitir essa mensagem, realmente o objetivo final nunca será o recurso financeiro, mas acima de qualquer coisa, a salvação das pessoas e a santificação do cristão no seu dia a dia, onde envolve a leitura da palavra, onde envolve a oração. É por isso que não são meramente textos que estão falando da nossa história pessoal, mas primeiro aquilo que a Bíblia coloca como chave. A nossa história pessoal entra aí, né? As nossas circunstâncias entram aí como secundários no processo. É por isso que a gente começa com a leitura da Bíblia. Tem lá um texto bíblico, um texto-chave, para que os leitores possam, de fato, ler. E isso é feito junto com a Bíblia, né? E a gente vai ter lá várias versões da Bíblia que são mencionadas aí no Presente Diário. E o objetivo é sempre esse, né? Passar essa mensagem chave para que as pessoas possam realmente serem edificadas, né? Transformadas, curadas nas suas mais diversas circunstâncias, dificuldades, lutas pessoais, enfim, e que eles tenham a compreensão de que é somente pela palavra. Que lindo, né? E em Cristo todas as nossas histórias se convergem. Exatamente. E o que é interessante do devocional é que se você, por exemplo, deu para uma pessoa que está ali na padaria, na fila do banco, e a pessoa abrir naquele dia, a história vai ter um começo, um meio, um final, para que se ela ler só uma, já vai falar de Jesus, para que ela já possa conhecê-lo e já possa ser convidada para um relacionamento íntimo com Deus, né? Gente, eu não posso deixar de fora, aqui aproveitando que a gente está pelo YouTube, né? Eu sei que tem muita gente que ainda está assistindo, né? Ou só acompanhando pelo aplicativo, ó, corre lá para o YouTube, youtube.com/@RTM Brasil, porque você precisa ver como é que tá a capa para o ano que vem, gente. 2024, imagina você já levando para os parentes essa capa linda aqui. Imagina você personalizando um com a turma da sua igreja, com o pessoal do seu trabalho, né? Esse daqui é um exemplo, né, David, de um dos nossos presentes diários personalizado. Então, quem, por exemplo, como o nosso querido ouvinte que comentou que ele distribui lá para os tenistas, quer fazer com uma capa de um esportista? Entre em contato aqui com a gente, faça uma capa personalizada. Essa daqui tá linda demais e todas, né? Olha, que a gente vai contar para o ano de 2024, a nossa agenda, o presente diário. Eu dei também, né, para uma familiar minha, que ela ainda não reconhece Cristo como Senhor e Salvador, né? E ela disse, mas o que eu achei fabuloso é porque logo depois aqui, né, na agenda, além de ter o texto, eu tenho um espaço para escrever. Então, normalmente eu escrevo aquilo que mais falou ao meu coração. Eu queria também que você comentasse sobre isso, Rolando. Você que está tão acostumado a sempre levar a palavra, antes escrevendo para o Presente Diário por anos e agora trabalhando aí no projeto do Rota 66 em alemão. Qual a importância de a gente não só ouvir ou ler, mas depois ficar meditando naquilo que a gente ouviu, naquilo que a gente leu, para que de alguma forma aquilo nos transforme? Esse é o propósito do trabalho todo, né? Agora, como é que a pessoa lida com isso? Isso varia muito de pessoa para pessoa. A maioria das pessoas vai ter dificuldade em escrever. Escrever não é coisa que anima qualquer um, né? Mas
poderá reler, poderá lembrar, poderá tentar interpretar aquilo para a sua situação pessoal, né? Então, há várias maneiras realmente de lidar com isso. Talvez alguém que não use o papel, mas usa celular ou alguma coisa, possa até lançar mão, então, de recursos técnicos aí para focar em alguma coisa e tal. Aí, hoje em dia, existe tanta possibilidade, tantos recursos diferentes que a gente nem lembra, né? Mas é uma recomendação realmente ao leitor. Tente aplicar aquilo à sua vida. Falou de alguém outro, o texto, claro, foi outra pessoa que escreveu. Mas onde é que isso mexe com a sua vida pessoal? Isso é Muito legal você ter falado isso, como mexe com a vida pessoal, porque tem pessoas que, como você disse, nem todos vão gostar de escrever ou ali na correria do dia vão anotar, mas às vezes a gente anota como aquilo falou em determinada situação daquele dia onde o nosso coração estava angustiado. E aí o que é mais legal é quando você está escrevendo uma mensagem lá na frente, né? E aí você volta umas páginas para trás e vê como Deus respondeu aquilo, né? Então é uma forma de exercitar também essa gratidão, né? E essa intimidade com o Senhor, esse Deus que fala conosco através da palavra, que a gente fala com Ele através da oração. Queridos, tem muitas pessoas participando e como a gente está nos minutinhos finais aqui, eu quero só agradecer e te fazer uma última pergunta, David, porque quando a gente pensa em futuro, o Presente Diário já está no YouTube, já está nas linhas de transmissão do WhatsApp, já está em papel, em áudio, em vídeo, daqui a pouco eu quero saber das novidades, tá? Mas eu quero agradecer aqui, olha, a Juneide que falou conosco, o Leandro, o Mário Porto, ele falou na congregação onde eu sirvo como pastor, 90% dos membros fazem uso do Presente Diário. Ó que legal, ó. Bora fazer então a capa também lá da sua comunidade. Obrigada, Taninha, viu, pelo teu recado. Dona Ruth falou obrigada pelo Presente Diário. Eu também compartilho. O seu Laudício, ouvindo a gente lá no Mato Grosso do Sul, disse: RTM é uma bênção para mim. Estou aqui com vocês, olha, ela não alcança só cidades, mas também aldeias. Então ele está numa aldeia indígena acompanhando a nossa programação. Que coisa linda, hein? Bom, nessa reta final da nossa live, desse bate-papo dessa sexta-feira tão gostoso, conta aí, David, o que tem para vir agora, para o futuro? O que vocês estão planejando, pensando para o Presente Diário? Já também focando, né, nas próximas gerações. Olha, o nosso desejo é melhorar sempre e cada vez mais, né, aprimorando aí os trabalhos, justamente visando o público, visando os leitores, visando a igreja. Então a gente tem buscado pensar, criar estratégias e sempre podermos trabalhar de forma a entregar o melhor produto possível para os nossos leitores. Uma coisa assim de diferente que os leitores vão perceber ao olhar na capa é que tem um logo da RTM Editora. Tem o logo da RTM Editora. Então a parte aqui da coordenação editorial estará atuando também junto com a coordenação do Presente Diário, especialmente aí na fase da finalização, né, dos materiais, dos produtos, análise dos textos e de modo muito particular na produção das capas também. Então a gente tem buscado trazer capas mais reais, mais contextuais, enfim, então temos pensado aprimorando os trabalhos também nesse sentido. Há muita coisa boa vindo por aí, temos ampliado a equipe, e o lançamento vai ser no mês de outubro, né? Outubro, que a gente vai disponibilizar aí nas plataformas e tudo mais, e os nossos queridos leitores poderão ter acesso ao Presente Diário 2024. Coisa linda, hein? Roland, você comentou que queria falar com a gente. Pode falar, pode. Tem uns minutinhos. Uma coisa que mereceria ser realmente lembrada é a variante infantil, que a gente tem surpresas para hoje, que é uma parceria com a Missão União Cristã,
dos luteranos de São Bento do Sul, em Santa Catarina, eles já publicavam aquilo antes. Nós, uns anos atrás, a essa altura isso deve fazer mais de 10 anos, sei lá, nós pensamos, puxa vida, a gente deveria publicar um pãozinho diário naquele tempo. Publicar um presente diário. Naquele tempo ainda era pão. Ah, entendi. Né? E nós queríamos publicar um pãozinho para as crianças. Legal. Né? E pensando nisso, como é que a gente faz, que poderia, praticamente caiu assim de maduro na cara da gente, é aquele Surpresas para Hoje que já existia. E nós fizemos um convênio com eles. A ligação entre os dois, última frase, a ligação entre os dois são as mensagens de domingo, que a gente combinou que combinariam, na mesma referência bíblica, os do Surpresas com o presente diário. Bom, ok, esgotou o tempo. Tranquilo, mas legal você ter ressaltado isso, porque de domingo é que as famílias estão juntas, Sim. podem tomar aquele café da manhã um pouquinho mais tranquilo e cada um ali com o seu devocional, as crianças com surpresas, os pais, né, com o presente diário e juntos ali lendo e podendo conversar. Gente, muito obrigada pela companhia de vocês. O Roberto César disse assim, nesses 27 anos, muitos de nós enfrentamos desafios, provações e momentos difíceis, mas sempre encontramos conforto e orientação nas páginas do Presente Diário. Ficamos muito contentes em saber disso, viu? Até a nossa ouvinte, Bea, que estava acompanhando o vídeo dela aqui ser passado, ela falou, eu esqueci de mencionar no vídeo que a gente também distribui o Presente Diário nos hotéis e nos pedágios. Uau. Sensacional, então é isso, gente. Você que está aí sintonizado conosco, está assistindo, na verdade você vai ter um nicho específico que só você vai poder levar o presente diário para essa turma. Então faça isso e eu tenho certeza que Deus vai te usar muito e vai te honrar, né, por você estar aí semeando a palavra. E muita gente perguntando onde é que eu posso encontrar. Calma, vai estar tudo lá na nossa loja virtual a partir de outubro. Então agora em outubro você também vai poder ter o seu presente diário e a gente tenho certeza que vai fazer muito bem para a sua vida e de todo mundo que você presentear aqui com o Devocional. Então, a partir de outubro, você já pode entrar em contato aqui conosco e adquirir o seu. E se você tiver qualquer dúvida também, como faz para acessar a nossa loja virtual, fácil, você também pode falar direto lá com o Miguel no 3017-6606, vou repetir, 11, para quem está fora de São Paulo, 3017-6606, ou ainda pode mandar uma mensagem para ele no WhatsApp, que ele vê rapidinho e responde breve também, no 11 94711 0942. Vou repetir, hein? 11 94711 0942. Já vai dando uma olhada em todas as publicações da RTM Editora e tenha o seu PD em mãos a partir do mês que vem, mês de outubro. Meus queridos, obrigada demais pelo tempo juntos aqui, viu? Obrigada, ouvintes, também por acompanharem esse papo, por assistirem a gente, por interagirem. Deixou muito mais dinâmico aqui toda essa conversa, né? Obrigada, Roland. Obrigada, David, e até a nossa próxima live.